Pessoal, agora a gente vai falar de artrologia, tá bom? Artrologia. O que é artrologia? Artrologia é o seguinte: o estudo das articulações. Artrologia, tá bom? Esse é um tema bem interessante e que, se vocês compreenderem de verdade, já vão estar um passo à frente da maioria dos médicos que estão se formando hoje em dia. Porque muita gente estuda anatomia, mas não se importa com a parte de artrologia. E, clinicamente, é um dos temas mais importantes. Por isso, a gente tem que saber quais os tipos de movimento e quais os tipos de articulações existem no corpo. E eu tô aqui para auxiliar vocês hoje em relação a isso, tá bom? Então a gente vai começar fazendo o seguinte: a gente vai começar reconhecendo quais os tipos de movimentos, tá bom? E logo depois a gente estuda com calma como se estrutura e quais os tipos de uma articulação. Isso é algo super importante para a gente compreender, tá bom? Então vamos lá. Ó, a gente vai começar falando aqui do primeiro movimento que a gente tem, que é o movimento de abdução e o movimento de adução. Vamos fazer o seguinte: a gente vai começar aqui traçando. Vou mostrar aqui para vocês, vou abrir aqui a caneta para mostrar aqui para vocês o seguinte. Eu quero que a gente trace uma linha média no corpo, como a gente costuma fazer. Vou traçar aqui uma linha média no corpo, tá? E observa, o que eu quero que vocês possam observar aqui? A abdução, vocês podem lembrar de abrir. É o ato de afastar o membro superior ou o membro inferior da linha média do corpo. Então, observa que o ato de abdução, você está afastando o membro da linha média do corpo, tá bom? E o ato de adução é exatamente o contrário. É o ato de você acercar ou aproximar o membro superior ou membro inferior da linha média do corpo, tá? Então, isso que é a diferença de abdução, o ato de abrir, isso é o movimento de abdução, e o ato de adução é o ato de aproximar da linha média do corpo. Se eu falo de flexão, eu estou falando do ato de diminuir o ângulo entre dois segmentos corporais, tá bom? Então, observa. Por exemplo, se eu tenho aqui a flexão do cotovelo, vou marcar aqui. Aqui está o cotovelo. Se eu tenho o ato de flexão do cotovelo, significa que eu estou diminuindo o ângulo entre dois segmentos corporais, porque o que eu vou fazer é isso aqui. Eu vou aproximar o meu antebraço do meu braço. Então, isso seria o movimento de flexão. Já o de extensão seria o movimento, que é esse aqui, né, que aumenta o ângulo entre dois segmentos corporais. O que isso quer dizer? Por exemplo, se a gente tem aqui, por exemplo, vou desenhar para vocês o braço. Aqui tem o braço, tá? Aqui o antebraço. Observem aqui o cotovelo, tá? Desenhando dessa forma mesmo. O que eu quero que vocês entendam? Se eu estou afastando ambos e aumentando esse ângulo que existe aqui, o nome disso é extensão. Se eu estou diminuindo esse ângulo e talvez ficando assim, ó, antebraço, braço, é um movimento de flexão. Então, o ato de extensão é eu estender a minha mão, aumentar a angulação, e flexão é de diminuir essa mesma angulação. No caso aqui da perna, a gente pode ver bem, ó, o movimento de flexão. Ele cria aqui um ângulo onde diminui a região da perna e da coxa. Já o de extensão é totalmente contrário. Ele vai aumentar essa angulação entre a perna e a coxa. Então, extensão e aqui flexão, tá? Então, tenham isso em conta. Flexão é o movimento que diminui o ângulo entre dois segmentos corporais. Gustavo, qual é o exemplo disso? Por exemplo, dobrando o cotovelo, tá? O ângulo entre o braço e o antebraço vai diminuir. E a extensão é o aumento desse ângulo. Então, um exemplo disso vai ser estender o cotovelo, porque o ângulo entre o braço e o antebraço, eles vão aumentar, tá bom? Então, saibam bem a diferença entre flexão e extensão, porque é super importante, até para quando a gente for estudar membros superiores, saber, né, a diferença entre os músculos flexores, os músculos extensores e as funções dos músculos que a gente vê muito em miologia, tá bom? Aqui também a gente vai ter, mais uma vez, falando de abdução e adução, a gente já aprendeu que a abdução é o ato de afastar o membro da linha média do corpo e a adução de aproximar. E aqui tem o movimento lateral e o movimento medial. O movimento lateral
vai fazer no movimento lateral não, desculpa, rotação lateral e rotação medial. A rotação lateral vai rotar o braço lateralmente, ou a perna, e a rotação medial vai rotar hacia medial, tá? Então tenho isso em mente. Sempre que falar de rotação, tem a ver com rotar o braço em um sentido lateral, ou seja, afuera del cuerpo, ou medial, ou seja, mais hacia adentro del cuerpo. Então, rotação lateral e rotação medial. Show? Excelente. Também a gente tem dois outros movimentos mais, que seria esse daqui, que a gente vai chamar de supinação, tá? Em espanhol, supinación, que é a palma da mão ficar hacia adelante. Por exemplo, na posição anatômica, a nossa mão fica em supinação, porque ela tem que ficar sempre hacia superior, sempre para cima, tá? Então, supinação, a palma da mão fica para cima. É a mão do pedinte, né? É quando você vai fazer um pedido para alguém, você estende a sua mão e abre a sua mão assim, então fica em movimento de supinação. Pronação ao contrário, você vai deixar a palma da mão para baixo. Então, esse aqui é o movimento de pronação. A gente chama esse movimento de pronossupinação, tá? Porque você pode pronar e você pode supinar. Então, pronação, a palma da mão fica para baixo, supinação, a palma da mão fica para cima. Ah, Gustavo, qual desses dois é interessante saber? Os dois, mas a supinação é legal porque você pode agregar isso se te pedirem para descrever a posição anatômica. Você pode falar que as mãos ficam em supinação, fica muito mais bonito, tá? Você dizer isso. E para terminar essa questão dos movimentos, a gente pode falar também da eversão e da inversão. O movimento da eversão é você orientar a planta do pé hacia lateral. E a inversão é você orientar a planta do pé, ou seja, a parte de baixo do pé, hacia medial. Então imaginem que a linha média do corpo está aqui. Se você faz um movimento de eversão, você está apontando a planta do pé para o lado oposto. Se você faz um movimento de inversão, você está direcionando a planta do pé até a linha média do corpo. Tá? Então essa é a diferença de eversão e inversão. Elas só se aplicam ao pé, à planta do pé. Então falou de eversão, inversão, tá falando de planta do pé, tá? Agora a gente vai falar da aula de hoje, do mais importante, que seria como se classificam as articulações. A gente vai falar de tudo de articulações, os tipos de articulações, tudo relacionado a isso, de uma forma bem tranquila, tá? Então vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, as articulações, elas vão ser definidas com base em 5 critérios, tá? 5 critérios. Número de ossos, tá? Mobilidade, ou seja, se ela vai ser uma imóvel, se ela vai ser móvel ou se ela vai ser semimóvel, ou seja, se ela se movimenta muito, se ela se movimenta pouco ou se ela não se movimenta, porque existem tipos de articulações que não possuem movimento, tá? Como, por exemplo, as suturas do crânio, a gente vai ver isso. Tipo de tecido interposto, por quê? Porque entre as articulações tem que ter um tipo de tecido, a gente vai estudar quais são. Então, qual tipo de tecido está interposto entre as articulações, tá? O gênero e os grados de liberdade, eles estão ligados só com as articulações que têm movimento, tá bom? Então, isso aqui seria uma parte geral, e o 4 e o 5 só se aplicam às articulações que têm movimento, as que a gente vai chamar de diartroses, que a gente já vai falar, tá bom? Então, a gente vai classificar a articulação segundo 5 critérios. Todas as articulações do corpo que a gente for estudar, a gente tem que enquadrar sim ou sim nesses 5 critérios, e a gente vai aprender a fazer isso hoje, tá? O critério número 1 é pelo número de ossos. Nossa, Gustavo, como assim? Bom, a gente tem 2 tipos de articulações com base no número de ossos. A gente vai ter a articulação simples, porque ela vai envolver a articulação, a união, a conexão entre 2 ossos, que é o número mínimo, né? Porque imagina, quantos ossos eu preciso mínimos para poder estar se articulando? Preciso de 2 ossos. Por exemplo, aqui a articulação glenohumeral, a cabeça do húmero com a escápula, tá? Quantos ossos eu tenho envolvidos aqui? 2 ossos. Então, observa, eu tenho a escápula e tenho o húmero. Então, essa aqui é uma articulação simples, por exemplo, tá bom? Uma articulação simples, porque tem 2 ossos articulando-se entre si. Exemplo, a articulação glenohumeral, que é a articulação do ombro, né? Que a gente vai ter a cabeça do húmero se articulando com a cavidade glenoide da escápula. A articulação coxofemoral, tá? Que é uma articulação que vai envolver o coxal e
o fêmur, tá? O osso coxal e a cabeça do fêmur, e a articulação externoclavicular, que vai envolver, que vai articular o esternão, a escotadura clavicular do esternão, com o extremo external da clavícula. Tá? Então, vamos observar aqui no Atlas agora exatamente isso que eu estou falando. Observando aqui no Atlas exatamente o que eu estou falando, a gente consegue ver, por exemplo, essa articulação simples, que é do húmero com a escápula, conhecido como articulação glenohumeral ou escápula-humeral. Logo depois a gente pode identificar também aqui, ó, se a gente observa, essa articulação aqui, que é a coxofemoral, que vai envolver o fêmur, a cabeça do fêmur, com a fossa acetabular do coxal. É uma articulação também de tipo simples, porque envolve apenas 2 ossos, tá bom? E também a outra articulação que eu dei exemplo foi a articulação externoclavicular. Observem, esse aqui é o esternão, essa aqui é a escotadura clavicular do esternão e ela se articula com a clavícula. Então, observe que é a interação de um osso com o outro, formando que seria uma articulação simples, já que vai articular somente 2 ossos, um número mínimo. E também a gente vai ter as articulações compostas. As articulações compostas, elas vão estar envolvendo 3 ossos ou mais, articulando-se entre si. Então, por exemplo, a gente pode observar, mostrar aqui para vocês as articulações carpianas aqui na mão, dos ossos do carpo. Observem aqui no carpo que, por exemplo, esse osso aqui, que é o osso grande, ele se articula tanto com o escafoides, tanto com o semilunar, tanto também com o gantioso e também com o trapezoide. Então, esse ossinho aqui, ele articula com vários ossos, com esse, com esse, com esse, com esse, com esse. Então, ele não vai ser uma articulação simples, ele vai ser uma articulação composta, porque são vários ossos, mais no caso de 3 ossos ou mais, articulando-se entre si. Tá bom? Então, quando são só apenas 2 ossos se articulando, a gente chama de articulação simples. Quando são 3 ou mais ossos articulando-se entre si, a gente chama de articulação composta. Agora a gente vai falar do grau de mobilidade. Como eu disse para vocês, a gente tem articulações que se movem, as articulações que se movem mais ou menos, que são as semimóveis, e as articulações imóveis. Só que na anatomia a gente faz tipo uma tradução, uma linguagem, a gente usa uma linguagem diferente para isso. As articulações que se movem a gente chama de diártroses. Diartroses. Articulações diartroses. Então, por exemplo, a gente consegue mexer nosso ombro? É uma articulação móvel a do ombro? Sim. Então, qual é o tipo de articulação? Ela é um tipo de articulação diartroses, porque se move. Tá bom? A gente também tem as articulações anfiartroses. Tá bom? Anfiartroses. Elas têm um pequeno grau de mobilidade. Tá? Um exemplo. No coxal, vou mostrar para vocês aqui. No coxal, a gente tem aqui, ó, uma sínfise, tá? Uma sínfise. Essa daqui. Essa aqui, o Latarjet classifica como anfiartroses, tá bom? Anfiartroses. Por quê? Ela não é móvel. Mas, por exemplo, no caso da mulher, quando vai fazer o parto, ela tem um pequeno grau de movimento, tá? Então, a gente chama de anfiartroses, que tem uma capacidade semimóvel de mobilidade, tá? Já as imóveis, que a gente chama de sinartroses, tá? Sinartroses, são aquelas articulações que, de fato, estão articulando-se entre si, mas não tem nenhum grau de movimento. O exemplo são as suturas do crânio. Vocês podem observar que o crânio ele não é um osso só, eles são vários ossos unidos entre si. Então, observem, aqui a gente tem a sutura sagital do crânio, a sutura coronal, e, de fato, está articulando-se. Observa. Só que é uma articulação que não se move. Então, a gente chama de sinartroses. Tá bom? Lembre-se, artroses vem de, eu até botei de vermelho aqui, vem de articulação. Então, di significa que é móvel. Anfi significa que é semimóvel. E sin significa que é imóvel. Então, sinartroses, nenhum grau de mobilidade. Anfiartroses, mais ou menos móvel. E diartrose, se move pra caramba. É basicamente isso. Agora a gente vai falar do terceiro critério, que é o tipo de tecido interposto. As articulações que se movem muito, elas têm um líquido entre elas que é bem viscoso, ele é meio branquecino, sabe? Meio branco. É um líquido que está ali para poder facilitar, lubrificar e melhorar aquela articulação. Inclusive, quando vocês instalam os dedos, né? Quando a gente instala os dedos, o que vocês estão escutando são essas bolinhas de líquido sinovial, que é um líquido interposto entre os ossos para articular, estourando. Então, são bolinhas que vocês escutam aí quando vocês instalam os dedos. Isso se chama líquido sinovial. Então, as articulações que se movem, as diartroses, como a gente já viu, elas vão ter um tecido interposto chamado
líquido sinovial entre elas. Esse líquido é super importante, tá? Super importante. Se uma pessoa, por exemplo, ela tem uma falta de líquido sinovial entre as articulações, pode causar dor, pode causar desgaste articular. Então, existem até alguns casos que se injeta líquido sinovial na articulação de uma pessoa para que ela possa voltar a ter um grau de mobilidade, uma qualidade de vida melhor. Então, sempre que falar de líquido sinovial, vocês se lembrem que são de articulações que se movem, tá bom? Então, por exemplo, voltando aqui no exemplo da articulação do ombro, a glenohumeral, que a gente está utilizando para falar dela hoje. Ela é uma articulação simples, já que envolve dois ossos. Ela é de artrose, já que ela é móvel. E, obviamente, entre ela vai ter líquido sinovial, tá bom? Vai ter líquido sinovial, porque ele precisa dessa lubrificada para poder se movimentar, tá bom? Então, líquido sinovial é o tipo de tecido interposto das articulações que se movem, as diartroses, tá bom? As articulações anfiartroses, elas costumam ser fibrocartilaginosas, tá bom? Fibrocartilaginosas, ok? As imóveis, elas são conhecidas, né, como as sinartroses e elas se dividem em subcategorias. A primeira delas que a gente pode ter em conta são as sinostoses, tá? O que é sinostoses? Significa quando uma articulação ela está ossificada, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo do sacro. Olha aqui o sacro. Esse aqui é o osso sacro. Observem que eles são vértebras que estão unidas e ossificadas, estão petrificadas basicamente, né? Estão fundidas. Então a gente chama de uma articulação sinartrose de tipo sinostoses. Então vai ser sinostoses, tá bom? Porque está ossificado, está fundido aqui. Observem isso aqui, tá bom? Então isso aqui é um tipo de sinostose, uma articulação que não se move e que está aí ossificado, tá bom? O outro tipo vai ser a sincondroses, tá? A sincondroses é um tipo de articulação que não se move e que tem cartílago entre elas. É uma articulação sinartrose primária. E a secundária pode ser uma sínfise. Um exemplo é a sínfise manúbrio external. Então a gente vai ver aqui, ó, vamos abrir aqui, mostrar para vocês o esternon. E aqui, ó, no ângulo de Lewis, entre o manúbrio external e o corpo do esternão, bem nessa regiãozinha aqui, a gente vai ter uma sínfise manúbrio external, tá? É uma articulação que se considera anfiartrose, tá bom? Sínfise manúbrio external. Ela é uma articulação sinartrose secundária, né? Uma articulação cartilaginosa secundária. Então, outra coisa que eu quero que você preste atenção, sempre que falar condro, significa cartílago. Então, falou de sincondroses, é uma articulação cartilaginosa que não se move, tá? E sinfibroses, o que vocês lembram de fibro? De fibra, exatamente. Então, é uma articulação que o tecido interposto vai ser fibra. E as fibras podem ser de dois tipos. Podem ser as fibras curtas, que é no caso do crânio. Lembra das estruturas craniais que eu mostrei para vocês que elas estão unidas? Ali entre elas tem fibras. Então a gente vai chamar de sinfibroses. Então as articulações do crânio, que a gente pode evidenciar aqui, ó, por exemplo aqui, elas são de tipo sinartroses, mas do gênero sinfibroses, né? Não do gênero, mas da especificação sinfibroses, porque são um tipo de articulação que tem fibras curtas entre elas. Não está ossificado, tá? O crânio não está ossificado. Isso aqui é sinfibrose, são fibras curtas. E o outro tipo vai ser de fibras largas, né? Como, por exemplo, aqui, ó, que a gente pode observar a membrana interóssea do antebraço. Por que membrana interóssea? Porque ela fica entre ossos. Aqui é o rádio, aqui é o cúbito, e aqui no meio a membrana interóssea. Observem que ela vai ser de fibras largas, tá? Então ela se considera uma articulação de tipo imóvel, né, sinartroses, de sinfibroses, porque é o tipo de tecido interposto entre elas, tá? Então gravem esse quadrinho. Basicamente se move, líquido sinovial. Se se move mais ou menos, vocês veem no livro como se classifica, mas pode ser anfiartrose, dependendo da articulação. É sempre bom vocês verem no slide, no livro, como está classificado. Se não se move, aí pode ser 3 tipos de tecido interposto. Pode ser de fibra, pode ser de cartílago, ou pode ser de ossificado mesmo, de osso. De fibra, pode ser fibra larga, membrana interóssea. Fibra curta, sutura cranial. E aí vocês estudem os tipos de suturas depois, que não costuma cair, mas é bom saber. E se no caso for sinostose, é porque está fundido, né? Está ossificado as duas superfícies articulares que também não se movem, tá bom? Então,
o tipo de tecido interposto é a partezinha mais chata do sistema de articulações, mas que eu tenho certeza que vocês podem compreender. Ok? Agora a gente vai falar somente das diartroses, tá? Diartroses, que são as articulações que se movem, tá bom? As articulações que têm graus de mobilidade. Essas sim vão ter o que a gente chama de gênero. Gênero, ok? As articulações que se movem, elas podem ser esferoides. Como assim? São segmentos de esfera articulando-se entre si. Um exemplo clássico de articulação esferoide vai ser a articulação glenohumeral, porque se a gente observar, vai ser uma cavidade de esfera, né? Que no caso está na parte da escápula, com uma superfície esferoide de um osso se articulando. Então, a articulação glenohumeral é um exemplo de articulação esferoide. Observem aqui como é que são cavidades de esfera interagindo entre si, tá? Esferoide, tá bom? Então, são segmentos de esfera articulando-se entre si, ok? Ela vai ser multiaxial, a gente vai falar sobre isso. Plana são superfícies planas, tá? São superfícies planas, é uma articulação bem móvel, como, por exemplo, a articulação acromioclavicular. Essa articulação aqui, tá? Que é do acrômio da clavícula com a escápula. Observem que isso aqui, ó, é bem plano e isso aqui também é bem plano. Então, a gente fala que é uma articulação de artrose, porque se move, de gênero plano, tá? Plano. Depois a gente vai ter a elipsóidea, tá bom? Elipsóidea. A elipsóidea vai ser côndilos convexos articulando-se entre si, tá bom? Então é como se fosse um elipse, né? Articulando, como se fosse uma meia-lua se articulando com uma cavidadezinha que parece uma meia-lua. Show? Acelar, ela vai ser uma articulação que a gente chama também de cija de montar, tá? Que é cela de montar. Ela vai ter formato de cela de cavalo, tá? Então, vai ter sempre uma superfície côncava e uma superfície convexa. Ah, Gustavo, me dá um exemplo. Tem, por exemplo, a articulação externoclavicular, que é uma articulação de tipo celar. Observa que parece até uma cela de cavalo, tá vendo? A escotadura, né? Clavicular, parece uma cela de cavalo, e nela se articula a clavícula, e a gente fala que é uma articulação celar. Ok? Super importante entender isso aqui. Articulação celar. Todas essas classificações vocês têm que ver no livro, tá? Da bibliografia de vocês. No caso, a que eu estou falando aqui é a Latarjet. Mas vocês têm que ver no livro como se classificam, no slide, como se classifica certos tipos de articulações. Porque isso varia de bibliografia. A artrologia é um tema um pouco meio chatinho, porque varia de bibliografia para bibliografia como certos tipos de articulações se classificam, tá bom? Outro tipo vai ser a troclear, conhecida como bisagra. É um exemplo dessa, é a articulação úmero-cubital. É a articulação do úmero com o cúbito. Observa que aqui funciona como uma alavanca. Você sabe o movimento da porta, quando a porta abre? É exatamente isso. Faz esse movimento de bisagra, né, que chama em espanhol, ou dobradiça em português. Então, observe, esse aqui é o úmero, esse aqui é o cúbito. Então, essa é uma articulação de tipo bisagra, ou também conhecida como troclear gínglimo, tá bom? Que é uma articulação que ela permite apenas um eixo de movimento e permite aí, por exemplo, a flexo-extensão do cotovelo, tá? Então, essa é uma articulação super importante para a gente compreender, ok? A outra que a gente pode falar também é a trocoide, tá? Trocoide. A trocoide, ela também vai ter apenas um eixo de movimento e ela vai ser feita por segmentos de cilindro. Um exemplo dessa articulação vai ser a articulação atlantoxoide. Ah, Gustavo, que é isso? É a articulação da primeira e da segunda vértebra cervical. Então, vamos observar aqui. Se a gente selecionar e isolar, a gente consegue ver que são aqui, ó. Isso aqui é uma articulação trocoide, tá bom? Observem. Aqui a gente tem uma articulação trocoide. Todas essas articulações vocês têm que ver no slide, no livro como se classifica direitinho, repito, porque varia de bibliografia para bibliografia, essa parte de gênero, tá bom? Mas, em geral, é assim que isso se define. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo para a gente entender ainda melhor como isso se define. Bom, vamos analisar juntos os tipos de articulações, né? Então vamos lá, a gente começa com a bisagra, que é a que eu falei para vocês, que ela é uma articulação uniaxial, permite movimento apenas um eixo, tá bom? Apenas um eixo. E a gente tem o exemplo da
aqui, como eu disse para vocês, a húmero-cubital, tá? Ela é conhecida como bisagra, gínglimo ou troclear. Observem como é que funciona, olha. É exatamente assim, é como mesmo uma dobradiça de uma porta. A trocoide, ou pivote, a gente está vendo aqui a articulação atlantoxoide, e ela permite também movimentos uniaxiais. Aqui a gente vê que é um movimento mais de rotação, né? As planas, elas são um deslizamento, né? São duas superfícies planas deslizando entre si. É uma articulação conhecida também como artrodias, e ela vai ser de multiaxial, já que permite movimentos em vários eixos. Ela parece que não é muito móvel, mas é sim muito móvel. Aqui a decisão de montar são duas superfícies articulares, como celas de cavalo, articulando-se entre si. Elas são biaxiais, permitem movimentos em dois eixos. E também tem as esferoides, esféricas, enartroses, que a gente vai ter movimentos multiaxiais em vários eixos. E para terminar, tem as condílias. As condílias, elas têm, ou também conhecido como elipsoides, elas têm aí esse movimento biaxial para a gente estar podendo presenciar. Observem aqui como que elas permitem movimento em dois eixos distintos. Bom, já falei um pouco sobre isso, mas eu queria só, reforçar a diferença entre multiaxial, uniaxial e biaxial. Uma articulação multiaxial é aquela que permite movimentos em três eixos ou mais. Um exemplo, a articulação glenohumeral. Eu consigo fazer o movimento de abdução, eu consigo fazer o movimento de rotação, eu consigo fazer diversos movimentos de circunducção, inclusive. Circunducção é um movimento de rotação medial, rotação lateral, de abdução, de adução, tudo junto. Isso se chama circunducção, tá? Então eu consigo movimentar em vários eixos, 3 eixos ou mais, tá bom? Inclusive de flexão, extensão. Então, quando se combina toda essa quantidade de movimentos, né, a gente chama de circundução. Abdução, adução, flexão, extensão, rotação medial, rotação lateral, eu consigo ter uma circundução aí no meu braço, tá bom? Então, multiaxial se movimenta em 3 eixos ou mais. Biaxial, vou pular a uni para a gente falar da bio. A biaxial, ela se movimenta em 2 eixos. Por exemplo, o punho de vocês. Vocês conseguem movimentar o punho em apenas um eixo e depois em outro eixo, tá? Então, ó, eu consigo fazer só esses movimentos com o meu punho, tá? É um exemplo de biaxial. Um exemplo é a cija de montar. Outro também é a articulação externa clavicular. Eu consigo mexer para frente, para trás, para cima e para baixo. Apenas isso. Eu não consigo... ela é bem limitada. E a uniaxial, a gente já deu o exemplo, né, da porta, da bisagra. Por exemplo, a húmero-cubital, a do cotovelo, eu consigo fazer somente esse movimento. Ah, Gustavo, mas e esse movimento de pronação e supinação? O que eu quero que vocês entendam? Quem faz a flexão e extensão vai ser a articulação húmero-cubital, do húmero com o cúbito. E quem faz a pronação é a articulação húmero-radial, que é o húmero com o rádio, tá? Então, uniaxial é um tipo de articulação que se movimenta em apenas um eixo. Biaxial se movimenta em 2 eixos. E multiaxial é que ela se movimenta em vários eixos, como, por exemplo, a articulação do ombro e a da cadeira, né, que é a coxofemoral. Aqui, por exemplo, a gente tem um quadrinho para poder visualizar melhor. Observem, aqui a gente tem a articulação acromioclavicular, que é plana, tá bom? Multiaxial. Aqui a gente tem a articulação glenohumeral, esferoide, que é de artroses. Ela vai ser multiaxial também, com líquido sinovial interposto, já que se move. Aqui no cotovelo a gente vai ter uma articulação composta, né, já que a gente tem húmero se articulando tanto com o cúbito, tanto com o rádio, e mais cada uma delas tem classificações particulares, tá? A gente tem aqui, por exemplo, a articulação húmero-cubital, que vai ser uma articulação
de tipo troclear, gínglica ou bisagra, vai me permitir o movimento de flexão e extensão. E aqui a articulação húmero radial, que vai me permitir o movimento de pronação e supinação, ela é uniaxial também, e trocoide, ok? A gente também tem aqui a articulação o radiocubital, entre o radiocúbito proximal, que também é de tipo trocoide, e aqui a radiocubital distal também, que é de tipo trocoide. Então, só para vocês irem entendendo. E aqui na mão tem, né, vários tipos de articulações que vocês também podem dar uma estudada se vocês quiserem. Tá bom? Então esse quadrinho aqui é bem legal também para vocês darem uma olhada. Acho super válido.